abrir a mesa, né, tá certo? Ou seja, é a quinta mesa, né, do Seminário de Jovens Pesquisadores, com o nome Indústria 4.0 e Desenvolvimento, né? Temos aqui os trabalhos dos alunos Tiago Noronha Sugimoto, que vai, eu não sei a ordem, né, mas acho que a indústria brasileira e as relações com a China, o orientador é o professor Dr. Antônio Carlos Diegues Júnior. Temos o trabalho de Annelise Peixoto dos Santos, pelo que entendi, o professor Renato de Castro Garcia, orientador, Indústria 4.0, Transformações Espaciais no Território. E, finalmente, temos o trabalho de Bruna Ribeiro da Silva, Smart Cities, um vetor do desenvolvimento tecnológico nacional. Não indica quem que é orientador. Bom, então, começamos então com as apresentações dos alunos, 15 minutos cada um. Temos alguma ordem, Renato, Diegues? Tem, se me permite, Basic, quem começa é a Annelise, seguida do Tiago e fechando com a Bruna. Perfeito. Então, vamos lá, Annelise. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigada a todos os presentes. Eu sou a Annelise, eu sou mestranda no Programa de Desenvolvimento Econômico, eu estou fazendo a minha dissertação, ainda mais na discussão teórica, então vou apresentar para vocês hoje um pouco do que eu tenho trabalhado e o que eu pensei para os próximos passos da minha pesquisa. Só um minutinho, eu vou compartilhar e vou pedir se alguém puder dar um ok de quando estiver vendo a minha tela, por favor. A gente está vendo a sua tela, Annelise. Ótimo, muito obrigada. Bom, pessoal, então, o meu tema é Indústria 4.0, mais especificamente, né, no recorte, minha preocupação está nas transformações e nas interações espaciais no Brasil, né? Estou em boas mãos do meu orientador, professor Antônio Diegues, orientando o Renato e a Suelene. Bom, aqui um sumário do que eu vou apresentar para vocês na nossa apresentação. Como eu disse, né, eu estou ainda na discussão, concluindo o primeiro capítulo, então vou mostrar para vocês um pouco do meu objetivo, da minha contribuição esperada, um pouco dos temas que eu estou discutindo, né, que é a Indústria 4.0, regiões, a geografia da inovação, a Indústria 4.0 e depois o contexto Brasil, a metodologia e a agenda de pesquisa futura. Bom, com relação ao objetivo e à contribuição, a minha pesquisa, eu gostaria de analisar as interações espaciais da indústria 4.0 no Brasil. Ao final da minha pesquisa, o que eu espero? Primeiro, poder mapear a indústria 4.0 no Brasil. E desse mapeamento, observar as consequências espaciais dessa mudança tecnológica. Então, o que esse novo paradigma pode trazer para o local onde ele está localizado. E nisso, observar o fenômeno cumulativo da inovação, isto é, se os locais onde ela está localizada, se aquilo já estava incluso no paradigma tecnológico, se aquele local estava incluso no paradigma tecnológico anterior ou não, né? E depois verificar os transbordamentos que podem decorrer da indústria 4.0 regionalmente. Para falar disso, a indústria 4.0 e as regiões são a combinação do que me causou inquietação na hora de escolher esse tema, dentro do tema de indústria, né, esse recorte. Estudos internacionais já estão sendo feitos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, com a intenção de fazer esse mapeamento e observar as possíveis interações e transbordamentos que acontecem. E aí vem a minha inquietação de trazer isso para um país como o Brasil, num cenário que a gente tem aqui de país em desenvolvimento, e sobretudo porque
ainda não estão claras as condições, as consequências e os benefícios que podem ser alcançados pela quarta evolução industrial. Mas com tudo isso, né, o que já é possível observar desses estudos empíricos é que as transformações no mercado da indústria 4.0 levam a mudanças significativas do ponto de vista territorial. Então, uma vez que algumas áreas menos dinâmicas puderam participar da criação de novas tecnologias dentro desse novo paradigma industrial e tecnológico. Tá? Nesse sentido, né, o que a gente espera é que essas transformações elas gerem transbordamentos. Então, as transformações da indústria 4.0 elas são determinantes para novas condições de inovação, novas regras de competitividade, podem aparecer novas posições de oligopólio, novos entrantes, e nesse sentido, né, novas oportunidades de crescimento e competitividade podem ser aproveitadas por essas regiões, e que até então poderiam não possuir um papel relevante no paradigma tecnológico anterior. Para dar suporte ao meu estudo, né, o principal pilar eu estou me apoiando na geografia da inovação, porque ela pode combinar esses dois principais fatores que fazem parte do meu objeto de estudo, que é a indústria 4.0 e as regiões, e o recorte regional. Nesse contexto, a geografia da inovação ela pode assinalar que a maior proximidade geográfica para estes casos é relevante, pois ela pode provocar maior interação entre os agentes. Então, isto a proximidade, ela leva a maior interação, essa maior interação leva à transferência de aprendizado, e essa transferência pode melhorar as estratégias no processo de inovação. Então, quando me refiro à troca de aprendizado, nesse sentido, me refiro ao conhecimento tácito, que é aquele que não está nos manuais, aquele que não pode ser tocado, codificado, né? Ele está presente nas rotinas das empresas, dos indivíduos, e deste modo, o conhecimento tácito tem melhor desempenho quando há proximidade geográfica entre os agentes, que por sua vez tem um papel relevante na geografia da inovação. Então, espera-se, né, que a proximidade possa trazer, reforçar os efeitos positivos da localização. Bom, essa discussão, ela já vem há algum tempo, né? Alfred Marshall, no século XIX, já mencionava a existência de benefícios oriundos das proximidades geográficas e das interações entre esses agentes. Essas interações podem se desdobrar em efeitos importantes sobre o aprendizado das empresas e afetar positivamente suas estratégias inovativas e, por consequência, né, os resultados dos seus esforços de inovação. Tratando da indústria 4.0, e aqui justificando um pouco da minha escolha pela indústria 4.0, justamente porque esse novo paradigma ele é diferente dos anteriores, ela tem algumas caracterizações, por exemplo, ela é muito dinâmica, ela é disruptiva, acontece numa velocidade nunca vista antes, e isso pode afetar muitos setores de produção em diferentes áreas. Ela tem essa característica por ser multidisciplinar, e por isso é esperado que a indústria 4.0 transborde efeitos na geografia do conhecimento e da inovação. Estudos acadêmicos, como eu já disse, nesses estudos internacionais, do qual eu estou revisando para continuar a minha dissertação, apontam que as indústrias com tecnologia 4.0 abrem novos caminhos e novas oportunidades para regiões que não faziam parte do paradigma tecnológico anterior. Então, pode dinamizar algumas áreas que até então não apresentavam essa característica. E aí, é importante, é uma preocupação do meu estudo levar em conta o contexto do Brasil. Tratar de Brasil é lembrar e ressaltar que nós temos um país de dimensão continental, extensão territorial continental, dispõe de diferentes aspectos naturais, sociais e econômicos. E é de ciência, né, da nossa sabedoria, que o Brasil possui disparidades e desequilíbrios regionais, e nesse sentido, quando a gente vai discutir a indústria, é extremamente relevante, é de minha preocupação, considerar
aonde a indústria já estava localizada no Brasil, ou aonde se deu a indústria no Brasil, e os motivos que levaram até isso. Então, na minha discussão teórica, eu coloco essa preocupação, né, e principalmente para poder conectar isso, para ligar isso com a minha contribuição, que é fazer essa interpretação do mapeamento da indústria 4.0 no Brasil, considerando as disparidades, os desequilíbrios regionais, que são históricos e estruturais do nosso país. Vou apresentar brevemente a metodologia, né? Então, nos estudos internacionais, o que os autores têm feito é fazer um levante, né, um mapeamento dos dados de patentes, e para completar essa amostra, o que eu tenho proposto até o momento, né, é compor esses dados de patentes com os dados da RAIS e, nesse sentido, poder observar as ocupações e os setores, e aí poder combinar esses dados para fazer o mapeamento. Qual o próximo passo agora, né? Qual o meu desafio? É exatamente definir as classes. É importante agora, eu estou me esforçando no estudo, para poder classificar exatamente as classes que caracterizam a indústria 4.0. Então, agora eu estou no momento de classificação para depois partir para a coleta dos dados. Minha agenda de pesquisa, então, o que eu espero ao final da minha pesquisa que com os resultados obtidos eu possa contribuir com estudos futuros no planejamento de políticas públicas, né? Uma vez que conhecidas as particularidades regionais, as políticas públicas elas podem ser direcionadas para fomentar as necessidades dos agentes locais. Então, novas oportunidades de crescimento e competitividade podem ser aproveitadas pelas regiões. Uma vez que a gente sabe que uma única política, certo? Ela não serve para qualquer lugar, especificamente no Brasil, que você tem disparidades e particularidades regionais. Então, nesse sentido, poder observar como essa coordenação pode ser mais específica e atender a demandas locais desses agentes. Isso, pessoal. Muito obrigada. Vamos voltar agora, né, para a discussão. Só um momento. Bom, obrigado, Annelise. Agora, eu não sei, Renato, ou a Ivete. Estou vendo agora que o Diegues é o orientador e Renato o orientador, né? Vocês preferem que a gente comente primeiro e vocês depois fecham, Diegues e Renato? Como organizamos isso aqui? Nas outras mesas, Baci, que foi feito as apresentações primeiro, depois o debate, perfeito. mais solto. Então, tá bom, vamos da mesma ordem, tá? Perfeito. Bom, a seguir, então, acho que é o Tiago, né? Então, Tiago Sugimoto, né? Você tem alguma apresentação para compartilhar com a gente, Tiago? Eu tenho, vou compartilhar. Me avisem se deu certo, tá, gente, por favor. Estamos vendo, Tiago. Olá, gente, um prazer estar aqui, quero agradecer a oportunidade, é bom rever todo mundo, mesmo que seja virtualmente. Eu encontrei com a Ivete num evento há pouco tempo, né, Ivete, é bom te ver de novo. Sabia que era familiar. Sim, foi Nenê, que a gente participou de uma mesa junto. Verdade. Você está um pouquinho familiarizado, então, Ivete. Eu qualifiquei no mês passado, então a apresentação que eu vou mostrar para vocês tem um pouquinho a ver com a apresentação que eu realizei na minha qualificação, tá? A minha tese tem esse título, né, orientada pelo professor Diegues, a indústria brasileira e as relações com a China, que eu quero fazer um avanço, uma contribuição sobre isso, né? Como está a indústria brasileira hoje, qual o papel, ou se tem um papel relevante da China num processo de industrialização no Brasil. Deixa eu ver aqui. A pergunta principal, antes eu quero fazer uma ressalva, né? Como eu qualifiquei há um tempo atrás, eu ainda não mexi muito na base, quero até justificar para o Jax que está aqui, que é o orientador, eu ainda não mudei muito formalmente no material que eu apresentei na qualificação, mas eu e o Jax, a gente já vem conversando bastante sobre alguns avanços em relação
a qualificação, em especial alguns esforços qualitativos, né, de análise de cluster. Eu também tenho pensado em novos indicadores, só para contextualizar um pouco. Mas a pergunta principal que norteia o trabalho é se a China é um fator explicativo para o aprofundamento do processo de industrialização no Brasil. E tem algumas perguntas auxiliares no trabalho, né? Então, quais as mudanças observadas na indústria contemporânea e como elas impactam a contribuição da indústria para o desenvolvimento e para a concepção de políticas industriais. Então, para contextualizar um pouco como é a indústria hoje em dia e para dar uma problematizada nessa contribuição da indústria para o desenvolvimento, né, que é algo crucial, que apesar de transformações, a indústria ainda continua sendo relevante. E uma segunda pergunta auxiliar é quais as diferenças do processo de desindustrialização no Brasil vis-à-vis outros países, né? Aqui é um ponto que a gente está avançando, ainda está um pouquinho mais nebuloso, mas essa é uma segunda pergunta auxiliar. Então, se tem alguma peculiaridade nessa trajetória brasileira em relação a outros países. Algumas hipóteses, né? A primeira hipótese é se há uma mudança qualitativa em relação ao papel a contribuição da indústria para o desenvolvimento. Então, isso levando em conta as transformações no período recente, né? Então, que teve uma transformação, uma mudança nesse nexo causal entre indústria e desenvolvimento. Então, com a constituição das cadeias globais de valor, com as reformas liberalizantes a partir dos anos 80, e sobretudo dos anos 90, com a ascensão do setor de serviços como um polo dinâmico da economia, das economias desenvolvidas, enfim. Uma segunda hipótese adotada é que a industrialização no Brasil, sim, apresenta peculiaridades importantes. Então, poderia ser qualificada ali, usando a terminologia heterogênea e de outros autores como um processo prematuro, né, como um processo de industrialização prematura, se a gente for observar por nível de renda ou por nível de composição setorial, que as reformas liberalizantes que foram aventadas com a possibilidade de modernização e de desenvolvimento para a economia brasileira não lograram êxito em promover uma inserção mais virtuosa da economia do Brasil. E uma terceira hipótese é que a China, sim, tem um papel importante para explicar um aprofundamento da industrialização brasileira e, sobretudo, no período mais recente, né? Então, as repercussões desse estreitamento das relações entre Brasil e China vão muito além do que um aprofundamento de uma situação de especialização regressiva, né? Aqui um sumário provisório, né, só para explicar um pouco. Então, um primeiro capítulo um pouco mais teórico para debater um pouco essa relação entre indústria e desenvolvimento. Aqui são alguns subtópicos. Só para explicar a vocês, né, eu comecei esse trabalho um pouco de trás para frente. Então, um capítulo 4 que está um pouquinho mais pronto, né, porque eu e o Jags, a gente está muito preocupado para conseguir trabalhar com os dados, né, a gente está usando a YOD como a base de dados, a gente está muito explicado conseguir trabalhar com os dados e conseguir construir os indicadores. Então, a gente começou pelo capítulo 4, então, na qualificação, eu entrei o capítulo 4 pronto, o capítulo metodológico pronto, mas o capítulo 1, esse mais teórico, e o capítulo 3 ainda não estão prontos, só para explicar a vocês também. Então, essa é um sumário provisório, o primeiro capítulo mais teórico, o segundo metodológico, para explicar a metodologia que vai ser utilizada no trabalho, o 3, esse para discutir um pouco sobre a desindustrialização no Brasil e as suas peculiaridades, e o capítulo 4, que talvez seja o avanço mais importante da tese, que é onde a gente quer avançar mais no debate, que é para discutir a participação da China na desindustrialização no Brasil. Tá? Então, o objetivo principal desse capítulo 1, que ainda não foi escrito, mas que está em vias de ser escrito, é esse, debater um pouco essas transformações na indústria contemporânea e o nexo entre o desenvolvimento, eu já falei, mas para partir um pouco daquelas premissas, para falar que apesar dessas transformações importantes na indústria, a indústria continua sendo relevante, continua sendo importante, mas a ideia é contextualizar um pouco isso a partir dessas transformações. Então, que apesar dessas transformações continuar sendo relevante, a pandemia e a Covid, eu acho que reforçam um pouco esse argumento. O capítulo 2, que é o capítulo metodológico da tese, eu apresento um pouco uma discussão teórica, que foi até tema da qualificação, se seria uma discussão que deveria estar ali ou não, se eu deveria resgatar um pouco, antecipar para o capítulo 1, mas a ideia era um pouco contextualizar por que eu estou usando essas métricas que eu vou utilizar na tese, que é uma tese que eu vou usar ali o valor adicionado
e a base da YOD, mas eu procurei utilizar nesse capítulo 2 que está pronto, né, nesse que vai ter transformações, mostrar como, né, essas transformações importantes na economia e no comércio global suscitaram dificuldades em termos de mensuração do comércio, né? Então, para ver como essa base de dados que eu vou utilizar, que eu estou utilizando na tese, que é a YOD, ela é um produto dessas transformações também, a necessidade de mensurar essas transformações econômicas com base no valor adicionado. Então, a YOD é um produto disso, né? Então, isso é só um resgate a partir disso. Então, só para justificar a escolha da YOD como a base principal para o trabalho, que é uma base que é desenvolvida, tem várias vantagens que são importantes para o trabalho, entre elas o fato de ser convergente com o sistema de contas nacionais, ela é aderente à KNAI 2.0, então o Morceiro, por exemplo, também utiliza essa base num estudo importante sobre industrialização, que foi a tese dele de 2018, né? E ela tem uma série temporal que é bastante considerável, apesar disso ser um problema, porque ela é interrompida em 2014, e obviamente isso interrompe e já é um período considerável, mas ainda assim é um período bastante abrangente e não tem quebras, né? Um problema que é bastante significativo em relação a outras bases é que elas não são disponíveis para todos os anos e elas apresentam algumas quebras de um ano para o outro. Ela tem uma amostra bastante considerável de países, são 43 países, mais um modelo para o resto do mundo, né? E a respeito da taxonomia, né, que a Annelise falou que é a etapa do trabalho que ela está utilizando agora, que é uma etapa complicada, que a gente vem pensando muito sobre isso. Nessa tese, a gente optou por utilizar a classificação da OCDE, que é inspirada no PAVIT, que é dividido em 5 categorias, né, os setores com tecnologias intensivas de recursos naturais, setores com tecnologias intensivas de trabalho, setores intensivos em escala, setores com tecnologias diferenciadas e setores baseados em ciência. A ideia principal, a gente tem a ideia do capítulo 4, que é onde a gente avançou mais, né, também vai ser uma metodologia utilizada no capítulo 3, é avançar um pouco no indicador que foi utilizado por outros autores, mas sobretudo no Morceiro, na tese dele. O Morceiro, na tese dele, apresenta lá o coeficiente de insumos importados, coeficiente de importação de insumos e componentes comercializáveis, né, como uma proxy, não uma proxy, mas um indicador para mensurar o esgarçamento industrial. O que o IDEX a gente pensou vamos utilizar a partir desse indicador para conseguir avançar e mensurar a participação de países terceiros nesse processo de esgarçamento. Então, a gente trabalhou um pouco em cima desse indicador do Morceiro. Primeiro, a gente fez uma adaptação nele, porque por conta do tipo de relação bilateral entre Brasil e China, a gente considerou que a classificação que o Morceiro adotou na tese não era a mais adequada para os nossos propósitos. Isso porque, como a relação entre Brasil e China é muito concentrada nos setores da indústria de transformação, a gente achou mais conveniente utilizar só esses setores como fonte, como origem dos insumos importados e também para esses setores utilizando esses insumos importados. Então, a gente usou como recorte só os setores da indústria de transformação e não todos os setores comercializáveis, como fez o Morceiro. Então, uma primeira parte dessa adaptação, uma primeira etapa foi essa adaptação do indicador do Morceiro, e uma segunda etapa daí foi propor um novo indicador, né, que seria esse coeficiente de participação relativa no desadensamento, CPRD, que seria mensurar, através da base da YOD, a participação de países terceiros no processo de desgastamento industrial, ou deindustrialização, é algo que eu preciso acertar melhor. E um terceiro indicador para qualificar melhor esse processo, para ver se, por exemplo, se o processo de a participação no Brasil da China se deu num ímpeto maior ou menor em relação à média mundial, a gente utilizou um indicador de vantagem comparativa revelado, o VCR, para qualificar esse processo. Será que esse processo no Brasil ocorreu de maneira diferente em relação a outro país no mundo, ou será que é só porque é um processo de industrialização que é mais generalizado no mundo, onde tem esse protagonismo da China? Então, o capítulo 3, que também é um capítulo que ainda está em desenvolvimento, que ainda não comecei a escrever, é para contextualizar
esse processo de desindustrialização no Brasil. Para fazer essa breve revisão, eu preciso organizar um pouco melhor esse capítulo, a pós-qualificação. Eu já estou com a cabeça cheia pós-qualificação a respeito disso, mas a ideia é fazer essa breve revisão. As contribuições dos professores da banca ajudaram bastante nesse sentido, mas a ideia inicial, pré-qualificação, né, que eu preciso acertar minha cabeça ainda pós-qualificação, é fazer esse debate sobre a desindustrialização no Brasil, apresentar as diferentes vertentes a respeito disso, a visão ortodoxa, a visão mais heterodoxa, e uma das hipóteses que a gente está trabalhando é que a desindustrialização no Brasil guarda ali umas raízes estruturais, né? Então, um contexto de baixa inovação, de grande dependência de insumos importados, sem ter como uma contrapartida um desempenho exportador, sobretudo nos setores mais sofisticados, né? Então, tem a estratégia dos agentes, que é um elemento importante também para ser analisado. E, inicialmente, a gente tinha como essa ideia fazer esse esforço comparativo. Então, utilizando a mesma metodologia que eu apresentei para vocês, que é o objeto do capítulo 2, fazer um esforço metodológico ali para comparar com as 15 maiores economias do mundo, enfim, mas isso também é algo que a gente está analisando com mais cuidado, porque isso apresenta algumas dificuldades de mensuração, mas essa era a ideia inicial que eu conversei com o Diegues. O capítulo 4, daí sim, que é onde tem maior avanço, onde as coisas estão mais finalizadas, assim, que a China, de um lado, parece ter um papel inconteste no processo de especialização regressiva no Brasil, né? Isso está muito consolidado na literatura, é um destino preferencial das exportações brasileiras, com uma concentração em pouquíssimos produtos, né? Então, o Brasil exporta poucos produtos, com uma participação muito grande do país asiático. Por outro lado, a China também tem se consolidado com uma origem preferencial das importações. Daí uma relação bastante espelhada, nesse caso, com a participação muito elevada dos manufaturados. Algumas coisas que a gente conseguiu detectar na análise dos dados, né? De um lado, a substituição dos parceiros, esse maior protagonismo chinês parece vir a bojo de uma redução da participação dos Estados Unidos, uma redução da participação dos países da União Europeia e, sobretudo, uma redução dos países regionais. Então, a Argentina, sobretudo os países do Mercosul, né? E, sobretudo, em relação aos países, aos produtos mais sofisticados da pauta de exportação brasileira. Isso parece ser um fator relevante nesse processo recente. Então, a China não só parece ter efeitos importantes em relação ao comércio brasileiro em si, mas também à origem e ao destino das exportações brasileiras no processo de substituição. O que a gente vê em relação às importações, sobretudo, é um avanço transversal das importações chinesas. Então, nos setores analisados, é claro que são setores da indústria de transformação, a China avança em tudo, né? Então, esse é um achado relevante em relação a essa primeira análise concernente aos indicadores tradicionais de comércio. Daí, avançando ao que é o objeto em si do capítulo, que é analisar a desindustrialização e a participação chinesa, a tabela 1 mostra a evolução do indicador do coeficiente de desadensamento da indústria de transformação. O que a gente vê é um aumento significativo da indústria como um todo, que é esse T na indústria de transformação, em todas as outras classes analisadas. O que a gente consegue observar é que o período pós-crise, pós-2010, parece relevante no movimento de aumento desses indicadores. Então, parece ter o período pós-2010 parece relevante. E o que é mais importante no propósito desse trabalho é que o aumento do esgarçamento e o aumento da geração foi simultâneo ao aumento da participação chinesa como origem desses insumos e componentes importados, que é o que está apontado aqui no gráfico 8. Né? A China, esse gráfico azul, o que a gente vê aqui, ao mesmo tempo que tem um aumento da desindustrialização, especialmente pós-2010, a China vem ganhando uma participação bastante expressiva como origem dos insumos e componentes importados, em detrimento de uma redução da participação tanto da Alemanha quanto dos Estados Unidos, aqui só para contextualizar um pouco alguns parceiros tradicionais. Aqui só para ver o PCR, que é um indicador para qualificar um pouco esse movimento, o que a gente observa é que esse avanço chinês acontece no Brasil a uma média superior à participação chinesa no mundo.
Então, a China parece ter um impacto relevante no Brasil, um impacto maior do Brasil do que tem no resto do mundo. Então, parece ter uma peculiaridade aqui na participação chinesa na desindustrialização no Brasil, vis-à-vis o resto do mundo. E, mais uma vez, da mesma forma que foi sinalizado em relação aos indicadores tradicionais de comércio, e em relação aos indicadores de desindustrialização, um fator importante é a transversalidade, né? Então, quase todos os setores, a China avança mais e a China tem uma participação muito, muito relevante na indústria brasileira. Então, se a gente for ver aqui, né, o cinza é onde é maior que 1, né, o que significa que o avanço chinês no Brasil é superior à média mundial. Isso acontece em quase todos os setores e se dá em alguns setores numa intensidade bastante significativa. Aqui, só para resumir, assim, alguns resultados principais que a gente achou até agora, né? Se a gente for mensurar analisar os indicadores tradicionais, a China, obviamente, tem um papel muito importante no aprofundamento da especialização regressiva. A China é um fator explicativo, né? Tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda. O avanço parece ter vindo um bojo no processo de substituição de parceiros tradicionais. Das exportações, o que a gente vê é uma perda de participação das exportações brasileiras em destinos preferenciais de mercados onde as exportações de manufaturados brasileiras eram competitivas, e o pós-crise parece ser um período relativo. Quando a gente vai analisar em relação aos coeficientes de desadensamento, a gente vê um aumento bastante significativo entre 2000 e 2014, em todas as classes analisadas, né? E também o período pós-crise parece ser relevante. Em relação à participação de terceiros, o que a gente vê aqui um fator importante, né, que eu acho que eu não mencionei, é que apesar desse avanço chinês ser muito significativo, quando a gente vai analisar a participação relativa, os Estados Unidos ainda lidera, né? Mas quando a gente vai olhar de forma mais desagregada isso, né, e tira, por exemplo, o setor intensivos e recursos naturais, a gente vê que a China já superou os Estados Unidos, né? Isso parece mostrar, de um lado, uma nova especialização estadunidense voltada nos setores intensivos e recursos naturais, mas também mostra como, quando a gente utiliza essa metodologia e os dados da YOD, tem uma diferença significativa em relação aos dados tradicionais de comércio, que é a questão do valor adicionado. Isso é diferente, o impacto é diferente. Então, tem essa diferença. Mais uma vez, a transversalidade é um fator importante. Então, a China não avança só nos setores tradicionais de comércio ou só nos setores intensivos de tecnologia. Parece um avanço transversal. E, ao contrário de outros países asiáticos, onde tem a trajetória, por exemplo, dos gansos voadores, no caso chinês, a estratégia parece ser diferente, né? E o VCR parece mostrar que tem peculiaridades importantes no Brasil. Eu corri um pouco, estava preocupado com o tempo, mas é isso, gente. Está mutado. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada pela sua apresentação. Certamente é evidente, né, a evolução até quanto à ordem das ideias, né, se comparado com aquela apresentação um tempinho atrás lá no Enem, né? Então dá para ver que você não ficou parado, né? O que é muito bom. A seguir, né, temos a apresentação da Bruna, né? Cadê a Bruna? Bruna, Oi, isso. pessoal, estou aqui. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Eu vou só pedir licença para vocês, deixar a câmera desligada para não ter problema, que eu estou com um pouquinho de problema aqui com a internet, tá? Tá certo. Deixa eu disponibilizar a minha apresentação. Estou compartilhando? Sim. Bom, primeiro, parabenizar os meus colegas que apresentaram, gostei bastante da apresentação deles. Aliás, as três apresentações se conversam bastante, isso é muito importante. E a minha apresentação, a minha pesquisa de mestrado, ela é sobre as Smart Cities. O título é Smart City, um vetor de desenvolvimento tecnológico nacional.
orientada pelo professor Marco Antônio Rocha e como co-orientador o professor Antônio Carlos Diegues. É um tema bastante complexo e que engloba diversas áreas de estudo e que vem ganhando espaço e importância nos debates a partir da década de 70, juntamente ao avanço da microeletrônica e o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Mas antes de eu entrar na apresentação da minha dissertação, eu só gostaria de mencionar o motivo de escolher as Smart Cities como objeto de estudo. Eu entendo as cidades como a base para o desenvolvimento das atividades e das relações entre os indivíduos, Estado e o ambiente. E as cidades, elas são motores do desenvolvimento econômico e social, né? Portanto, entender as cidades, né, compreender os movimentos do urbano é necessário para estudar desenvolvimento econômico e social. E as cidades, elas vão se adaptando, nós vemos aí ao longo da história que elas vão se adaptando às mudanças econômicas e políticas. Portanto, as Smart Cities são, né, atualmente um novo modelo de gestão e planejamento, fruto das transformações estruturais contemporâneas. E elas vêm ganhando notoriedade justamente por fazerem frente a essas transformações, né? Eu abordo na minha dissertação aqui 3 grandes tendências que fazem parte das discussões internacionais e que despontam aí como importantes para as tomadas de decisões estratégicas, né, dos países desenvolvidos, que é o aumento da população urbana, o imperativo sustentável e o avanço tecnológico. Eu vou apresentar aqui, então, essas 3 tendências, já entrando no assunto da dissertação, porque essas 3 tendências, elas têm a Smart City como um sujeito apoiador, né, um instrumento capaz de amenizar os impactos negativos dessas transformações. Então, o primeiro movimento analisado aqui, então, é o crescimento, o aumento crescente e contínuo da população urbana. Hoje nós temos aí mais de 55% da população que vive nas cidades, e a previsão é de que mais de 70% da população seja urbana em 2050, né? Esses são os dados aí que eu tirei do relatório da ONU de 2019. E esse fenômeno, ele gera muitos desafios para as cidades, né, pressionando as suas funcionalidades. A gente vê na mobilidade urbana, né, no sobrecarga do sistema de saúde, das escolas, nos serviços de tratamento de água, de resíduos. E as Smart Cities, elas podem contribuir positivamente para esse processo de urbanização através dos projetos de infraestrutura e da maior eficiência aos seus serviços quando são reestruturados com essas novas tecnologias, né, proporcionando, então, maior qualidade de vida para a população. Inclusive, esse é um dos principais objetivos das Smart Cities, né? A segunda abordagem que eu trabalho é o ponto importante também, que é o imperativo sustentável. Nós vemos acompanhando há décadas as preocupações aí sobre o impacto das mudanças climáticas e vemos os inúmeros programas também para o seu enfrentamento. E essa discussão é parte importante também das discussões mundiais sobre desenvolvimento, né? E as Smart Cities, mais uma vez, aí apontam, apresentando soluções mais sustentáveis, de conservação de recursos naturais e na produção do seu valor econômico e social, e são capazes de auxiliar, né, os países desenvolvidos na obtenção das metas sustentáveis. A terceira tendência e mais importante aqui para a minha pesquisa é o avanço tecnológico, que a sua hiperconectividade vem diminuindo o tempo e a distância e trazendo novas formas de criação de valor, né? Bom, ao longo da apresentação do seminário, vários alunos abordaram, né, as transformações tecnológicas, transformações disruptivas, né? O quanto essas tecnologias, quando interligadas, promovem inovação nos processos, nos produtos e nos modelos de negócio. E não é diferente no urbano. A utilização das novas tecnologias, elas impactam significativamente as infraestruturas e os serviços urbanos, né? E são um elemento estruturante na articulação entre o setor
público e o setor privado na formulação de políticas de desenvolvimento. Então, esse é o ponto-chave para a minha pesquisa, né? As Smart Cities, elas são a materialização da indústria 4.0, né, dessas novas tecnologias. Vejam, é uma das aplicações, tá, das tecnologias 4.0. E as Smart Cities, elas são usadas como um laboratório de desenvolvimento dessas tecnologias e do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, são consumidoras. Ou seja, é possível visualizar aqui uma via de mão dupla, né? Porque as Smart Cities, elas são altamente demandantes das novas tecnologias, da indústria 4.0. E aqui, quando eu falo das novas tecnologias, então eu estou dizendo a Big Data, a internet das coisas, computação em nuvem, inteligência artificial. As Smart Cities necessitam dessas tecnologias para trabalhar com interoperabilidade e com eficiência, né, para atingir as metas de desenvolvimento sustentável e de trazer maior qualidade de vida para a população. Essa demanda de tecnologias, para essas novas tecnologias, pode impulsionar o desenvolvimento da indústria 4.0, através, claro, de política de coordenação e controle das políticas industriais e tecnológicas. Então, essas três tendências aqui, elas estão sendo muito discutidas internacionalmente e fazem parte, como eu disse lá atrás, das tomadas de decisões de desenvolvimento econômico das grandes potências. Existem outras possibilidades, claro, com a transformação das Smart Cities, aqui eu até linkei algumas, a gestão participativa, o desenvolvimento das novas atividades econômicas, o e-commerce, novos serviços, né, e maior investimento em P&D, mas o foco que eu trago para a dissertação é essa junção, nessa interação entre o desenvolvimento das Smart Cities e o desenvolvimento da indústria tecnológica, quando coordenados e controlados através das políticas industriais e das instituições apoiadoras. Eu quero só fazer um parênteses aqui para mencionar um ponto que eu acho bastante importante, porque vocês podem me questionar aqui nesse momento, né, Bruna? A gente pode trabalhar o desenvolvimento das Smart Cities sem impulsionar o desenvolvimento, sem as tecnologias locais, né? Sim, eu considero isso também como possível, até coloquei aqui uma flechinha indicando essa possibilidade, né, da transformação das Smart Cities. Inclusive, eu imagino que aqui no Brasil esse vai ser o processo de transformação das cidades, né, em alguns outros países, inclusive de baixo desenvolvimento tecnológico, mas esse movimento já vem sendo observado em outros países, e aqui na minha dissertação eu trabalho a China, os Estados Unidos e a Alemanha, essas três grandes potências. Inclusive ontem, só para entrar no seminário novamente, eu assisti uma apresentação do mestrando Felipe Alves, e na sua apresentação ele apontou esse movimento de desenvolvimento e de disseminação das novas tecnologias puxado pelo programa de reurbanização das cidades chinesas, né? Então, já mostra aqui que essa hipótese é válida, né? Na verdade, está sendo já exercida por essas grandes potências. E é exatamente esse ponto aqui, né, de reflexão, que torna a minha pesquisa importante, né, mais interessante. Então, eu sei que são processos que não são simbióticos, né, ou seja, eles não são interdependentes, mas se existe essa possibilidade, né, então, por que não trabalhar a favor dela, né, aproveitando, então, a oportunidade que ela está mostrando para a gente. Bom, eu segui o próximo slide, mas eu já apresentei a hipótese, eu vou só refrasear aqui para ficar mais claro. A hipótese, então, da minha pesquisa é exatamente trabalhar esse movimento, essa integração dos desenvolvimentos, né, porque as Smart Cities, elas são altamente demandantes das novas tecnologias,
das tecnologias 4.0, e assim elas se tornam uma ferramenta importante para o impulsionamento da indústria tecnológica local. Essa é a minha hipótese. Esses dois processos, eles necessitam da coordenação e controle para que eles funcionem eficientemente. Então, o meu objetivo principal aqui vai ser identificar como essas grandes potências, Estados Unidos, China e Alemanha, estão trabalhando essa interação, né? Quais são as políticas direcionadoras e as principais instituições dentro dessas três grandes potências. Dito isso, então, eu vou apresentar aqui para vocês a minha estrutura da dissertação. O primeiro capítulo, eu trabalho uma contextualização histórica das políticas industriais e tecnológicas. Depois eu já entro na retomada dessas discussões de política a partir do século XXI, já com o debate da indústria 4.0. Faço uma breve apresentação da indústria 4.0 e suas aplicações. Não tenho interesse aqui nesse primeiro capítulo de me aprofundar no assunto da indústria 4.0, mas apresento, sim, por conta de identificar aqui as Smart Cities como a materialização da indústria 4.0, né, uma das atividades de materialização dessas tecnologias. Então, eu sigo apresentando as Smart Cities no segundo capítulo, as suas definições e a estrutura das Smart Cities. Apresento as tecnologias que são empregadas nas cidades, aquelas que eu já mencionei, e alguns softwares e hardwares e alguns aplicativos também que são importantes para tornar as cidades inteligentes. E o terceiro capítulo, ele vem com o objetivo de verificar quais as políticas estão sendo direcionadas pelas grandes potências, né? Quais as instituições e as instituições apoiadoras. Eu tenho a intenção, inclusive, de verificar uma Smart City em cada uma dessas grandes potências, né, para identificar nos projetos base das Smart Cities quais são os principais agentes, né, quais as indústrias participantes, se elas são locais e se elas recebem algum incentivo para o desenvolvimento dessas tecnologias que estão sendo empregadas aí nos projetos de transformação das Smart Cities. Esse terceiro capítulo aqui ainda está em construção, então acredito que eu vou modificar, que vai ter algumas modificações ao longo da minha pesquisa. Inclusive, já visualizo aqui que provavelmente eu vou conseguir somente apresentar o direcionamento das políticas, né, mas não vou conseguir apresentar a sua implantação, por conta do curto prazo de tempo que eu tenho na dissertação, mas também muito por conta do tempo de implementação das Smart Cities, né? É um processo ainda muito novo, então talvez não tenha dados suficientes para mostrar a aplicação e o impacto que essas políticas estão causando no desenvolvimento e no impulsionamento da indústria 4.0. Assim como os colegas, eu acho que eu apresentei bem rápido, mas é isso, pessoal, é o que eu tenho para apresentar para vocês, e eu preparei uma apresentação, assim, sem muitos dados, mas para mostrar a ideia e justificar a necessidade da minha pesquisa, mas estou à disposição para, se alguém quiser, né, se aprofundar no assunto, se alguém tiver interesse, então, por favor, pode entrar em contato, estarei à disposição para falar sobre a minha pesquisa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Bruna. Foi uma ótima apresentação, assim como todas as outras desta sessão, né? A gente fica sempre muito feliz, né, de ver todo esse potencial humano, né, que a gente tem aqui, né, presente nesta mesa, né? Bassi, que acho que agora nós passamos, né, para o debate, né, de forma geral, não sei qual que seria a sugestão ali, como é que foi seguido nas outras sessões, se a gente faz questionamentos ou se abre primeiro aqui para os presentes. Tem alguma orientação específica, Camila, Diegues? Eu acho que poderíamos
discutir cada trabalho, né? Seguindo a ordem de apresentação, tá? Porque senão vai se perder um pouquinho, Aham, tá? tá bom. Você quer começar, Ivete, aí no Pode ser, pode ser. lugar da líder? Isso, Annelise, primeiro, parabéns, né, pelo trabalho, é um tema que eu gosto muito, né, na verdade, até pela minha formação, né, como engenheira, né, sempre tenho um interesse muito grande em ver como as tecnologias e a nossa sociedade, de fato, se relacionam, né, que tem muito a ver também, né, com o trabalho da Bruna, né, no sentido em que esse desenvolvimento urbano, falemos assim, né, de alguma maneira acaba sendo apresentado como um promotor do desenvolvimento tecnológico, né, então, queiramos ou não, sempre há um vínculo ali, né, mas eu vou me ater aqui a algumas questões mais específicas, viu, tem um aluno que trabalha também um pouco com essa questão de mapear, né, acho que o Renato esteve na sessão do William, né, a respeito dessa base de conhecimento que dá sustento à nossa estrutura produtiva e que nos permite, de alguma maneira, mapear as interdependências e similaridades entre setores, né, a partir de informações, né, dos trabalhadores, né, que de alguma maneira capturam pelo menos parte desse conhecimento, né, que qualifica as atividades setoriais, né? Mas achei muito interessante, muito ousada, né, a sua proposta de tentar mapear essas interações espaciais, né, e eu sei que você comentou que pretende usar como arcabouço teórico a geografia da inovação, que é totalmente válido, né, certamente aborda os dois aspectos, né, numa única base teórica, mas ao longo da sua apresentação e no documento que você nos encaminhou, eu não vi detalhes ou nada que me diga como é que você vai mapear essas interações, porque quando você fala em interações, e você me coloca ali informações de patentes e arrais, eu não consigo ver de forma explícita na sua apresentação como é que você pretende qualificar essas interações, entendeu? Eu entendo que as patentes você está querendo colocar como proxies, talvez, dessas inovações associadas à indústria 4.0, mas será que é o caminho mais adequado, considerando que a indústria 4.0 talvez ainda não tenha efeitos de fato numa base de patentes, né? Eu nem sei se essas tecnologias, né, mais associadas a uma indústria 4.0 de fato adotam patentes como um mecanismo de apropriação, né, desses conhecimentos e dessas vantagens ali, né? Então, assim, eu fiquei meio assim refletindo, né? Será que, né, as patentes é o caminho, certo? Isso pensando mais pelas questões operacionais, né? Eu não conheço a sua experiência, né, mexendo com grandes bases de dados, né? A RAIS é uma base linda, super arrumada, comparada, por exemplo, com uma base de patentes, né? Acho que eu vi o Vini por aqui, o Vini tá apanhando pacas, né, para mexer com a IPO, né? E já vai meses, então eu queria saber um pouco mais dessa escolha, se ainda está em avaliação, como você percebe isso, dado que você está procurando por proxies de desenvolvimento tecnológico associados à indústria 4.0, né? A minha percepção é que ainda é muito difícil de ser, né? O que é uma tecnologia associada à indústria 4.0 e o que não é, né? Até porque tem muitas dessas tecnologias que já existiam e que mudaram o seu escopo de uso, né? Mas a partir de que momento, então, que você considera isso? Não, agora daqui em diante é associado à indústria 4.0, né? Então, essa é uma questão, assim, que a sua apresentação ali
me provocou, tá? Eu não estou colocando aqui críticas, mas sim compartilhando com você, né, essas reflexões, assim, que você me despertou com o seu tema, que eu gostei demais, né? Outra questão é que você menciona as bases, mas você não me diz justamente o como, né? De fato, você vai abordar o problema metodologicamente, né? Se vai aplicar um modelo de econometria espacial, vai ser uma análise exploratória, né? Como é que você pretende justamente mapear essas interações e fazer esse levantamento considerando um recorte regional, sendo que você já tem que especificar um recorte setorial, né? Está querendo colocar o recorte tecnológico pelas patentes e ocupacional pela RAIS, né? Então, assim, certamente é muito interessante, né? Mas eu não sei se é muito para um mestrado, sabe? Então, eu vejo ali os seus orientadores e certamente eles sabem, né, ali o que fazem, né, mas eu fiquei muito empolgada, né, ali com a sua pesquisa, o seu projeto, né, então parabéns e muito sucesso, né. Sobre o Tiago, bom, Tiago, eu já conhecia o seu tema, né, e eu não trabalho com a China, embora tenha algumas coisinhas ali feitas, né, dentro da temática da desindustrialização, né, mas o Diegues ali é o cara, né, nesses dois assuntos, aliás, né, então a minha contribuição vai ser muito singela e vai ser mais uma dúvida minha mesmo, dada a minha ignorância, né, no sentido em que você está usando como base o trabalho do Morseiro, né, se não me engano, para pelo menos se inspirar na proposta de alguns indicadores ali necessários, né, para validar as suas hipóteses, né. Mas o Morseiro, né, e tem outros autores, né, que comentam justamente a respeito desses indicadores que tentam mapear a desindustrialização, né, e muitos deles comentam, né, e eu acredito que por isso o Morseiro tem usado não somente os dados referentes à indústria de transformação, mas sim a todos os outros setores comercializáveis também vinculados, né, então eles comentam, né, que a desindustrialização, na verdade, tem várias métricas, né, mas um aspecto importante a considerar também é a evolução do próprio setor da indústria de transformação relativa aos outros, né, e acredito que isso tenha sido o motivo, né, pelos quais o Morseiro acabou incorporando, e você comenta, né, que no seu caso, você vai focar, né, só na indústria de transformação, mas será que ali também você não está, de alguma maneira, né, tirando ali um contexto que talvez possa agregar ali a sua análise, entendeu? Vendo não só pela ótica dentro do próprio setor que te interessa, mas sim com aquele outro contexto mais amplo, eu não sei, entendeu? Assim, não sei. Essa que é a minha questão, né? Não sei. Mas, de novo, né? Assim como a Annelise, é mais uma reflexão, né? Assim, que na hora, assim, eu fiquei pensando, né? Porque na dissertação do Fernando, que ele abordou essas questões também de outros indicadores de desindustrialização com o emprego, isso foi uma colocação posta, né? Para ele, né? E a gente teve que levar em consideração, né? Então, eu compartilho com você isso, né? Tendo em vista aí que você ainda está ali, né, desenvolvendo, né, os indicadores e tudo mais, só a modo de reflexão. Se não presta, pode esquecer. E Bruna, né, Bruna, parabéns, também excelente apresentação, eu fiquei muito impressionada ali, né, com a naturalidade, né, assim, com a que vocês discorrem sobre os seus assuntos, né, dá para ver que vocês gostam, né, e no seu caso também eu mesmo, né, me deu vontade de estudar Smart Cities, né, mas o tempo é muito curto, né, eu achei extremamente
interessante, né, que nem eu comentei pelos motivos que eu já comentei, né, a respeito da minha formação, eu só fiquei com receio mesmo se de fato você vai conseguir fazer qualquer tipo de análise mais qualitativa para quant, entendeu? Tendo em vista que de fato é um tema bastante, nem sei, eu acho que se a gente pode considerar, por exemplo, se existe uma Smart City no Brasil, entendeu? Tem, qual, né? E esse é um ponto, né, que eu gostaria que você compartilhasse com a gente, né, porque você colocou ali vários casos, de fato, né, da Alemanha, China, né, que a gente sabe, né, que já estão já com esses empreendimentos, né, mais tempo, tem várias cidades que são modelos, né, para outros, inclusive acho que teve um pessoal do HITS que visitou uma dessas cidades na Alemanha, né, para se inspirar, né, e propor algumas iniciativas no próprio campus, né, mas como você vê essa situação, né, e como é que a gente poderia, o que você espera, né, em termos de resultados, estudando esses cases, né, para o Brasil, né? Quando postos para o Brasil, porque em nenhum momento da sua apresentação ali você mencionou o Brasil, né? E eu acho que a sua dissertação tem que trazer, né, de alguma maneira, nem que seja uma reflexão, né, a respeito, né, desses instrumentos e como é que eles poderiam vir, né, a contribuir também para o desenvolvimento das nossas cidades e das nossas tecnologias, né? Então seria isso, não é mais contribuição, mas sim eu estou me aproveitando aqui da minha posição para aprender com vocês, né? Muito obrigada a todos aí as apresentações foram incríveis, tá bom? E agora eu passo a palavra ao Basic. Obrigado, Ivete. Bom, tentarei primeiro para os três apresentadores, os parabéns pela apresentação, foi claro o que eles querem fazer, e estão em estágios bem diferentes. Então, eu também não tenho a menor ideia de como que são os prazos que eles têm para concluir o trabalho, tá certo? Mas, indo pela ordem, analise teu projeto é muito interessante, só que se fosse um projeto de prazo curto, estaria extremamente preocupado, porque é somente uma ideia, tá? Eu vejo que você tem um orientador e um co-orientador super capacitados, então isso me dá uma certa tranquilidade. Porém, parece uma ideia de alguém que sentou num bar para dizer, vou escrever isso, tá certo? Falta tudo, tá certo? Não tem nada claro. Então, você tem que começar a trabalhar. É muito introdutório, não tem perguntas claras, não tem hipótese, não tem método de como você vai fazer, nas ferramentas que você vai usar, não tem as fontes que você mencionou não me pareceram adequadas, tá? Então, acho que tem que pensar o trabalho, tá certo? Uma coisa que notei que você poderia trabalhar, tá? Porque não dá para jogar, quando nós trabalhamos com geografia, temos que pensar na história, tá certo? Ou seja, você não pode jogar a geografia num vazio histórico. Então, o Brasil é um país que é um país de industrialização 2.0, tá? Tentou entrar na 3.0, que é computadores e automação, capengou, tá certo? E praticamente é uma nulidade no 4.0, tá certo? Temos pouca coisa, tá? Comparativamente a outros países. Então, uma coisa que você poderia ir trabalhando é a alteração da localização industrial ao longo das 3 últimas décadas, partindo do Wilson Kahn, tá certo? Ou seja, indústria 2.0, como a indústria foi mudando no território, conversando isso também com o trabalho do Morseiro, que você pode pegar, da mudança da desindustrialização, tá certo? Ou seja, porque isso tem um certo impacto, tá? Você poderia conversar com o Tiago, tá certo?
a esse respeito, tá? E qualificando um pouco essa alteração, porque nós temos, como o Tiago falou, temos o fator China agora, tá certo? Então, que acaba impactando o que nós fazemos. Não é um problema unicamente interno, tá? Então, isso deveria ser qualificado. Eu acho que vale como um trabalho. Como tem outro problema também que você tem que ver historicamente. Será que a localização do que tu entendes, que a gente entende como indústria 3.0, que são os computadores, a indústria de programação, correto? Que traz uma dinâmica diferente à indústria 2.0. Por exemplo, você tem Recife, tá? Que é muito forte, tá? O Porto Digital, Santa Catarina, não quero falar de São Paulo, tá? Dos centros tradicionais. Isso afeta ou não afeta a localização da indústria 4.0? Tá? São perguntas, porque quando nós falamos em geografia, você fala em relações pessoais, correto? Das pessoas aprendendo umas juntas com a outra, isso tem seu impacto, tá certo? Ou seja, me parece que tem que pensar um pouquinho, tá? Eu não vejo que a RAIS possa realmente nos dar muita resposta, não acredito também, tenho dúvidas que patentes possam nos dar muita resposta, porque quem mais patenteia aqui no Brasil é a Petrobras, tá certo? A Unicamp, não, você não vai encontrar muita coisa em termos de, tá? Você poderia encontrar alguns depósitos de propriedade intelectual em software, mas não sei se resolve. Então, tem que pensar, discute com teu orientador, teu co-orientador, a estrutura do trabalho. Vê que você nem apresentou uma estrutura de trabalho, tá certo? Então, acho que está bem incipiente. O trabalho tem um bom potencial, mas tem que pensar direito, tem que pensar realmente o que é possível fazer, quais são as questões, o que dá para responder, tá? Então, é isso. Quanto ao trabalho do Tiago, me pareceu o trabalho já está bem avançado, bem estruturado, e você também, Tiago, já está com um inspirador, né, que o Paulo Morceiro, tá certo? Então, já é mais simples, tá certo? Ver onde você quer chegar, o que você quer fazer, tá? Antes esqueci uma coisa da Analice, é bom também que você defina bem o que é indústria 2.0, 3.0, 4.0, porque tem gente que fala de 5.0 já, tá certo? Então, começa com essa definição, tá? Estou falando isso porque também eu gostaria que o Tiago definisse o que ele entende por desindustrialização, tá? Tem que começar por essa definição, tá certo? Tá? Será que uma perda da participação da indústria no PIB, por exemplo, tá? Mas muitas vezes a indústria pode manter seu tamanho e crescer menos que outro setor, tá certo? Será que as contas nacionais também, a mudança tecnológica não nos leva a que setores que são colocados na indústria se desenvolvem como setores de apoio para o setor agrário, logístico, tá certo? Então, entram mais em serviços e fazem parecer menor a indústria. Então, tem que dar uma definição e dizer claramente quais são os critérios que você usa, tá? Um fato importante é que se a gente olha na comparação da indústria no PIB, o Brasil, ele começou já a partir do início dos anos 90, tá? A apresentar certos sinais de perda de importância da indústria do PIB, tá certo? Isso foi, vamos por a pendente foi pequena nos anos 90 e começou a acelerar muito a partir dos anos 2000, tá? E essa perda de dinamismo da indústria foi, inclusive, antes da existência do fenômeno China, tá? Se a gente olha, então, eu diria que o Brasil já apresentava problemas na indústria e, evidentemente, que a China, fosse um organismo enfraquecido, fez a festa, tá certo? Vamos dizer que isso foi o que ocorreu, tá? A tua base me pareceu super interessante, tá? Para trabalhar, tá? Olhar o WI ou o DI, né? E eu acho que o indicador, assim, muito importante é aquele chamado de IPCR, né? Tá certo? A importância da China para o Brasil comparar a importância da China para outros países, tá? Esse indicador é extremamente importante, tá? Duas coisas que eu gostaria, não sei se você consegue pensar, é o seguinte. Primeiro, o valor do dólar,
até onde nas últimas duas, ou não sei qual é o período, certo? Mas o valor real dólar, tá certo? A taxa de câmbio, olha, tá certo? Nas últimas décadas, como que foi, porque isso aqui é importante para explicar, tá certo? A resistência ou não, tá certo? Às importações, o poder da exportação, tá? É uma coisa muito tradicional, mas não esqueça disso, tá? E outra coisa, tá certo? Também você poderia pensar é o seguinte: se você tem um setor exportador primário, como que o agro, tá? No Brasil, que vai ganhando uma importância política gigantesca, ele chega no parlamento e começa a fazer leis que o favorecem, tá? E favorecem a desindustrialização, tá? Porque não tem interesse em indústria. Isso não acelera o processo, tá? Então, também temos que ver a parte política que tem por trás, tá? Então, só isso. Não tem uma... O trabalho pareceu bem fechado, são duas questões, não sei se você vai... Essa última, não sei se você consegue responder, mas acho que o problema da taxa de câmbio você tem que olhar, viu? E, finalmente, mas parabéns pelo trabalho, finalmente, está com fralda a criança deles, né? O quê? Está com fralda. Tá. Agora é meu turno. Correndo, tá? Agora é meu turno. Ele tá comigo, Joaquimzinho, tá com fralda. Não, isso é fundamental, tá certo? Para se proteger de eventuais acidentes. Sim. Tá bonito, hein? Qual é o nome dele? É Joaquim. Joaquim. Isso. Tá, obrigado. Cadê a Bruna? Está por aí? Bruna, você está aí? A Bruna caiu. Ah, caiu. Bom, tudo bem. Então vamos esperar que ela volte, tá certo? Bem quando ia fazer a pergunta. Se quiser ir comentando... Podemos começar Isso, a rodada de resposta. Já comentamos essas duas, e depois chama a Bruna por último. Depois Bruna voltou, tá? Voltou. Bacique. Bruna, está ouvindo? Oi, já está aí. Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Bruna, eu acho o teu trabalho super interessante, tá? Só que eu sugiro, tá? Não sei, que você tire o tópico de sustentabilidade do teu trabalho, tá? Porque Smart Cities não tem nada a ver com sustentabilidade, bem contrário, tá certo? Você usa mais intensa tecnologia, tecnologia exige eletricidade, tá certo? Então, você tem um maior consumo, tá certo? Tem nada a ver com sustentabilidade, isso é uma enganação, tá? Não produz sustentabilidade ambiental, não produz sustentabilidade social, tá certo? Nada disso, pois geralmente se aumenta a desigualdade das pessoas, tá? É mais uma aplicação de tecnologia, tá? 4.0 ou 5.0, como dizem agora, no ambiente urbano, tá? Para produzir racionalidade, tá certo? No ambiente urbano, tá certo? E ver que, por exemplo, na estrutura da tua dissertação, você mostrou o índice com as partes, você não fala de sustentabilidade, então esquece isso aí, tá certo? Porque senão vou te questionar o que você entende por sustentabilidade, como vão ser as construções, tá certo? No âmbito do Smart City, que tipo de material você vai usar na construção que seja sustentável, como você define isso, tá certo? Então, acho que é muito mais simples você trabalhar com teu objetivo, tá certo? Dizendo que as Smart Cities são um resultado urbano propiciado pela aplicação das novas tecnologias a partir da 4.0, tá? Com isso você elimina todo um conjunto de problemas, tá certo? E com isso também você pode trazer algumas ideias para o Brasil, tá certo? Em termos de cidades mais tecnológicas, tá? E aí, se fosse discutir alguma coisa para o Brasil, já seria uma boa discussão, né? Como conclusão final, de como que se aplica, tá certo, esse conceito de Smart City numa população onde 40% no mínimo é letrado digital, como o Estado de São Paulo descobriu com os filhos dos alunos da rede pública, que eles fizeram um app, não, que chama-se app, aquelas coisas dos celulares, para que as mães possam pedir ou retirar o material escolar, e a maioria não sabe usar esse app, tá certo? Tá?
Então, como é que faz o Smart City no Brasil, tá certo? Ou seja, que nós temos essa dificuldade social tão forte, tá? Então, o teu trabalho, se você retira essa parte vamos supor, da sustentabilidade, que me parece que um breu que você vai entrar e vai ter dificuldade em sair, porque você vai poder ser extremamente criticada, tá? E não quero entrar nas críticas nesse momento. O trabalho, tá certo, vai ter uma conclusão simples, você vai poder fazer uma boa contribuição, tá? E eu te aconselho, de qualquer jeito, um país que tem algum modelo de Smart City é Coreia do Sul, tá? Você poderia introduzir, tá? Essa sustentabilidade, coloca a Coreia do Sul. Eles têm a experiência da cidade de Songdo, não sei se você conhece, que ela foi construída com o conceito de ser Smart City. Você poderia estudar também um pouco essa cidade, tá certo? E ela não é sustentável, já te aviso, tá certo? Ela é a aplicação da vida com as novas tecnologias, tá? Eu acho também que você poderia, como você está estudando países do exterior, vale realmente a pena um capítulo de pensar em tudo isso para o Brasil, tá certo? Quais as potencialidades, quais as dificuldades, como isso aí conversa com as empresas de serviços industriais que existem no Brasil, quer dizer, o que o Brasil poderia desenvolver. Isso permite alavancar alguns ramos da indústria 4.0 para esse setor, etc. Tá? Finalmente, como última indicação, a Unicamp está trabalhando num projeto, aconselho conversa com o professor Mariano Laplane, tá? Ou Marcelo Cunha, você conhece? Tá? Conheço. Conheço. O Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, tá? E aí está trabalhando no conceito de fazer a região aqui da Unicamp uma espécie de Smart City, mas com sustentabilidade, tá? Então já tem um requisito, você pode acompanhar isso também. Tá bom? O RIDES, né? Eu cheguei a conversar com o professor... eu cheguei a conversar com o Marcelo Cunha, mas foi exatamente no último dia presencial na Unicamp, depois a gente entrou na pandemia, mas ele já tinha, inclusive, me convidado a participar lá das apresentações, né, dos projetos, porque já tá, provavelmente agora já deve estar bastante desenvolvido, né? Isso. Tem no site da Unicamp, põe FIDES, você vai encontrar muita coisa aí, tá? FIDES, vou olhar sim. Obrigada. Então é isso, tá? Agora, eu não sei se os alunos querem responder, ou os orientadores aí. Os alunos. Denise. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, é um prazer, porque agora tem um espectador aqui, especial, acompanhando, que é o Joaquim. Oi, Joaquim, seja bem-vindo. Oh, meu Deus. Que honra, Joaquim, ter você na minha apresentação. Bom, para não atrapalhar o tempo de resposta dos meus colegas, eu vou tentar... eu juntei aqui todas as colocações, tanto que o professor Ivete fez, como o professor Bacic, então compilei aqui e tentar explicar um pouquinho das respostas, né? Então, primeiro que os estudos que eu estou observando, né, para seguir a minha dissertação, já na questão da metodologia, são estudos que são feitos em países desenvolvidos. Então, por isso, o dado de patentes, eles mapeiam a partir das patentes, e o meio que a professora Ivete perguntou, né, como isso é feito, através de palavras-chave. Então, foi feito, né, em um dos estudos que eu estou acompanhando, foi feito um survey, nesse survey com especialistas em indústria 4.0, e esses especialistas falaram, assim, quais palavras de fato significam a presença da indústria 4.0, e a partir disso foi feito o mapeamento, tanto para o paradigma 3.0 quanto para o 4.0, para aí poder observar as regiões que apresentavam um e o outro, se evoluiu nesse sentido. Então, quando o meu estudo traz a análise do Brasil, esse é o maior desafio, né? Esse é o maior desafio no sentido de observar como isso se conjuga no nosso país, que tem características completamente diferentes, das quais eu coloquei,
tentei colocar, né, brevemente na apresentação, mas o desafio é entender como isso se dá em países em desenvolvimento, porque a questão é como é que o Brasil vai entrar, ou já está, mas vai se desenvolver dentro desse novo paradigma. Então, professora Ivete, nesse sentido, acho que a minha inquietação veio que, quando eu fui olhar os estudos que estão sendo feitos para a indústria 4.0, e tem bastante falando disso no Brasil, as preocupações são um pouco diferentes no sentido de observar como isso vai se conjugar com a mão de obra, de que forma o Brasil incorpora ou não, é uma ampla discussão. O meu recorte regional vai justamente para entender um pouco do espaço, como é que o espaço vai acontecer dentro disso. E aí a importância de ressaltar o histórico do Brasil. Então, me apoio nos trabalhos do professor Wilson Cano, faço uma discussão disso no meu capítulo. É que na apresentação é muito rápido, né? A gente não consegue dar tantos detalhes, mas o que o professor Bassi colocou é de extrema relevância, então considerar essas disparidades, esses desequilíbrios e o histórico é muito importante para mim, porque sem esse histórico não é possível observar o que vem depois, né? Sem olhar o passado. O professor Wilson Cano fez isso de forma brilhante e tem muitos dados, né, sobre isso nos trabalhos que ele fez. Então, na hora de fazer esse mapeamento para o Brasil, o que eu estou observando agora nos estudos é que tipo de ponte eu posso fazer, o que eu posso aproveitar desses estudos para nossa interpretação aqui. Então, a parte da metodologia é agora onde está acontecendo o maior esforço, né? Um trabalho em curso, e talvez eu possa dar melhores respostas daqui a pouco tempo, eu espero, para dar sequência no trabalho, né? Bom, tem mais alguma coisa aqui que eu queria colocar? Deixa eu ver. Eu acho que é isso, né, com relação ao que o professor Bassi colocou. Sim, de fato, o meu trabalho ainda é bem inicial, mas essa questão demandou, né, bastante esforço para fazer esse apanhado do histórico do Brasil e depois entender o que está acontecendo nos outros países, o que esses autores querem propor. São estudos muito recentes, essa é a questão. Ainda que os mapeamentos que estão acontecendo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, são estudos recentes, são estudos de 2020, 2021, 2019, então é algo que está sendo discutido assim há pouco tempo, né, a questão regional dentro desse contexto, desse novo paradigma. E, bom, alguma coisa mais que eu ia dizer? Acho que, sim, a professora Ivete mencionou, né, sobre o aluno. Muito obrigada, professora, vou entrar em contato, porque eu acho que, né, nesse caso, ele vai conseguir contribuir, a gente pode trocar aí algumas ideias e aí colaborar, né, de forma conjunta. Mas eu agradeço, as colocações foram muito pertinentes, são colocações necessárias, né? Essa é a ideia do seminário, então, quando eu vim para apresentar, esse era o meu objetivo mesmo, de que a gente pudesse construir junto, né, maiores pensamentos e expandir as colocações, as perguntas. Então, esse é o maior desafio agora, pensar isso dentro de um contexto como o Brasil, né? E aí, a minha conjugação final, né, a questão final é entender. A professora Ivete perguntar, Elise, mas eu não vejo, né, como é que você vai colocar isso, né? Tecnologia e sociedade, como é que você vai interpretar? Vamos ver, né, o que os dados vão levar, mas a questão, professora, que eu considero, principalmente que isso sejam indicadores, né, do desenvolvimento econômico, ou então poder observar que em algumas regiões a gente tem a indústria, mas, por exemplo, não temos nenhum centro de pesquisa, então potenciais locais que a gente pode combinar essas atividades e trazer uma reflexão, assim, nesse sentido, né, de uma contribuição social mesmo, de desenvolvimento econômico a partir do mapeamento. Bom,
acho que era isso que eu queria colocar, espero poder ter respondido, ou em parte respondido, né, porque parte das respostas vão vir do decorrer da pesquisa, da continuidade da pesquisa. Mas é isso, eu agradeço mais uma vez pelas colocações, pela oportunidade aqui dos seminários. Eu vou passar a palavra para o Thiago, acho que ele é o próximo a responder. Obrigada. Bom, gente, eu quero agradecer pelos apontamentos dos dois professores, pela Ivete e pelo Bacic, acho que foram muito pertinentes. Em relação ao ponto da Ivete, da necessidade de analisar os outros setores e a participação relativa dos outros setores, eu acho que você tem toda a razão, Ivete. Eu acho que, inclusive, esse é um tema meio de fronteira no debate, né, para analisar como ter essa imbricação entre os setores da indústria e os setores de serviços. Essa é uma necessidade de avanço do debate. Eu acho que isso tem um pouco a ver com, talvez eu não tenha sido claro na definição de desindustrialização, né, mas esse é um processo, né, do avanço para o setor de serviços. Mas o que eu tentei mostrar no indicador porque ver a participação relativa de países terceiros. Eu até fiz um esforço, porque eu conversei com o Morceiro quando eu estava trabalhando com os dados. Ele falou: Thiago, tenta analisar os setores de serviço, para ver se dá para analisar. Os setores de serviço estão cada vez mais transacionáveis, vamos ver se tem dados relevantes em relação a isso, né? Mas é muito pouco relevante quando você analisa os dados de serviços da YOD. Não tem muita participação ainda, é difícil de mensurar. Por isso que o esforço em relação ao indicador, a gente se ateve na análise da indústria de transformação, pautada num tipo de especialização com a China. Mas você tem toda a razão, assim, esse é um tema muito relevante. Quando eu tiver que escrever de uma maneira um pouquinho mais teórica, no capítulo 3, ali, sobre o processo de desindustrialização, e mesmo no capítulo 1, que é um capítulo mais teórico, eu tenho que discorrer sobre isso. Tem toda a razão. Acho que esse é um fator importante. Só a questão de mensuração dos setores de serviço, daí a gente esbarra em problema, porque nem os setores são tão transacionáveis assim ainda, né? Então, isso é uma dificuldade. Em relação ao ponto do Bacic, eu acho que você tem toda a razão, assim, professor. Acho que isso foi até um ponto levantado na qualificação, essa questão da definição que eu tenho de desindustrialização. Acho que eu não fui claro em nenhuma das duas vezes, nem agora e nem na qualificação, porque esse é o problema de começar de trás para frente, que a gente toma as coisas como se estivessem muito, muito bem definidas e você não escreveu ainda. Mas a definição que eu uso como processo de desindustrialização é a definição mais ou menos clássica, né, que a Tregena usa, o Cano usa, todo esse pessoal usa, que é participação tanto em relação ao PIB e tanto em relação ao emprego. Essa é a base. Talvez o que não esteja claro, e esse é um problema que eu acho que eu tenho que trabalhar melhor, é usar essa definição conceitual, o meu indicador, como uma proxy de desindustrialização. Talvez isso eu tenha que trabalhar um pouco melhor para explicar para vocês, porque não necessariamente é isso, né? Não necessariamente o coeficiente de desadensamento seja uma proxy de desindustrialização. Eu tenho que argumentar melhor nesse sentido. Né, mas a definição que eu uso são os trabalhos clássicos sobre o processo de desindustrialização. Um ponto que você levanta, eu concordo com você, né, esse é um processo que vem muito antes da China, né, vem desde os anos 80, desde os anos 90, esse é um problema que é estrutural, né, não foi a China que causou esse processo de desindustrialização no Brasil. O argumento da tese é que a China aprofunda ou torna mais grave um processo que já estava em curso, né, e já vem de pelo menos 4 décadas. Em relação aos pontos que você levantou do dólar, você tem toda a razão, né, essa é toda uma vertente de debate, né, a questão da importância do câmbio, tem toda uma vertente sobre industrialização, que, especialmente no Brasil, que trabalha como é crucial a análise do câmbio. Isso também vai ser debatido em algum momento da tese, né? Ainda não trabalhei com isso, mas você tem toda a razão para analisar esse processo, e talvez para cruzar com essa participação chinesa, tenha que analisar junto à trajetória do câmbio. Eu acho que não só do câmbio, mas também a evolução do preço das commodities. A gente tem, ao mesmo tempo, também essa chinalização, né, como o Sartre e o Uriatuca chamam, o Célio, professores da casa chamam, que é esse barateamento dos produtos manufaturados vis-à-vis outros setores, que também é um fator importante. E também eu acho que tem uma razão. Daí eu não sei se eu consigo entrar na tese, mas tem toda a razão essa questão da força do lobby do agro e da bancada do agro.
em relação à força do setor primário, do agroexportador, você tem toda a razão. Talvez eu entre no debate, eu não parei para pensar sobre isso, mas é um fator fundamental mesmo, esse comportamento dos agentes, né, no Brasil. E também dá para discutir sobre os agentes da própria indústria, né, qual o comportamento desses agentes, como eles concebem a indústria e o desenvolvimento industrial no Brasil, que, enfim, eu acho que é um debate que é importante. Mas eu acho que é isso, assim, não sei se eu consegui responder todas as questões, mas obrigado de novo, foi muito rico. Obrigado, gente. Eu queria parabenizar as colegas também, por mais que seja desse mundo virtual, de pandemia, é sempre bom ter essa troca. Pois é. Igualmente, Thiago, Bruna, um prazer estar nessa mesa com vocês, muito bom. Obrigada. Bom, então eu vou trabalhar aqui os dois comentários em conjunto, né, foram basicamente com a mesma direção. Obrigada, professor Bacic, pela dica de tirar o assunto, né, o tema sustentabilidade. De fato, é um tema bastante que possibilita muitas críticas, né, quando a gente fala de Smart City. Então, sim, vou tentar. Eu não entro profundamente nesse assunto, mas eu dialogo um pouco quando eu vou falar sobre as definições das Smart Cities. Então, eu entro porque é um dos objetivos principais nas bibliografias, né, que abordam a construção das Smart Cities. Mas vou trabalhar esse ponto, então, para minimizar aí as críticas com relação a esse estudo. Inclusive, esse ponto é importante para falar do Brasil, né, quando vocês mencionam incluir o Brasil, trazer um pouco das possibilidades para o país. Isso me assusta um pouco, porque no início da minha pesquisa, quando eu comecei a trabalhar na pesquisa, a ideia era essa, né, era eu construir uma base para que eu pudesse, então, colocar ali as melhores contribuições para replicar isso para o Brasil e para outros países aqui da América Latina. Mas essa ideia foi muito refutada nas minhas apresentações anteriores, né? Diversos professores já acabaram me dando algumas dicas com relação a isso, porque muito por conta da heterogeneidade que a gente tem aqui no Brasil. E, inclusive, aí eu teria que entrar em diversos outros assuntos, né? Tratar um pouco da regionalidade. Existe muita diferença entre os países, né, onde já tem as implementações das Smart Cities, que já estão mais avançadas, e o Brasil, e dentro mesmo do país. Então, eu teria que tratar de diversos outros assuntos ia ramificar bastante a dissertação. Então, por isso que eu tenho um pouco de receio de trabalhar isso. Já conversando com o Jags na nossa última conversa, sim, a gente tem essa ideia de trazer para a conclusão, né, trazer na conclusão, então, esse mapeamento que foi construído. E por que eu estou estudando lá, né? A China, a Alemanha e os Estados Unidos, tem a Coreia do Sul, sim, eu já estudei bastante a Songdo, porque são os países que já estão com esse processo mais avançado e que já mostram esse movimento de utilização, né, das Smart Cities como desenvolvedoras das tecnologias locais. E talvez até agora eu vou deixar uma questão aqui para vocês me ajudarem, se eu deveria colocar o nacional no título, porque eu acho que isso deve confundir um pouco, né, que eu falei que é o desenvolvimento tecnológico nacional, eu estava me referindo a as grandes potências, e não ao Brasil. Então, acho que agora eu vou tirar para não ficar com essa confusão. Então, eu tenho essa ideia, assim, de fazer esse mapeamento, principalmente focando nessa integração do desenvolvimento das Smart Cities com o impulsionamento da indústria local, né, das tecnologias, utilização das tecnologias locais, e aí, possivelmente, elencar alguns pontos, né, que podem ser replicados para o Brasil e para alguns outros países, já que não tem muito o desenvolvimento da indústria tecnológica. É isso, acho que eu trabalhei já. É isso. E o RIDS, né, sim, eu só não vejo a hora de voltar, de poder trabalhar presencialmente, para eu conseguir fazer parte aí do desenvolvimento dos projetos aí da Unicamp e
do centro de inteligente que eles estão construindo, né? Não é só a Unicamp, né? Eles pegam a Unicamp, a PUC, eles pegam a Cargill, o centro lá de partículas, esqueci o nome do... Síncroton. E síncroton, isso. Eles englobam toda essa área, né? Para o desenvolvimento do distrito inteligente. Então, não vejo a hora de poder participar com eles. Certo? É isso. Mais alguma colocação, gente? Bruna, eu gostei muito das suas respostas no sentido de já ter bastante clareza, né, quanto que você pretende fazer de fato, já está um pouco mais lapidado também, né, e de fato, né, eu acho que cabe ali considerar as reflexões mesmo a respeito, né, do que você conseguiu talvez mapear como traços comuns desses cases e que talvez pudesse ser considerado, né, para o caso brasileiro, né, até porque nessa sessão de reflexão você tem uma liberdade maior, né, de você colocar, né, as suas próprias percepções, né, tem esse direito, né, adquirido aí, né, então eu acho que vai ser uma bela contribuição, né. Não sei se você quer adicionar alguma coisa, Basique, ou mais alguém que esteja aqui presente. Deixa eu ver se os orientadores querem falar alguma coisa. Diegues caiu. Ele mandou uma mensagem para mim, falou que caiu e tá lá. Bom, eu tenho algumas observações da tese da Annelise, né, mas enfim, posso fazer muito rapidamente, Basique. Na verdade, dissertação, não é, Renato? Dissertação. A gente pegou alguns trabalhos, na verdade são 3 trabalhos, né, Annelise, não tenho certeza, que fizeram essa análise para países desenvolvidos, tá? Então, basicamente, um dos trabalhos, ele classificou as indústrias com base as indústrias, os setores industriais, né, não as empresas, os setores com base na classificação da CNAE, né, da SIC, né, da Standard International Classification, tá? E aí, em cima disso, colocou as patentes, e aí ele olhou as transformações das regiões, tá? Isso foi feito especificamente para a Itália, tá? Tem outros países que olharam, tem outros trabalhos que olharam mais para aquelas, eles chamam de CAT, Key Enable Technologies, uma coisa assim, né, que seriam aquelas tecnologias de propósito geral, e viram por meio, eu não lembro qual instrumento que eles utilizaram, mas eles viram a difusão dessas tecnologias nas diferentes regiões e viram se a difusão, regiões que tiveram maior difusão dessas tecnologias viabilizadoras, né, enablers, se elas passaram por transformações maiores. Então, o que a gente pretende fazer, Ivete e Basique, na tese da Annelise, é a gente pegar uma dessas metodologias, certo? Não inventar uma metodologia nova. Então, por exemplo, nesse trabalho da Itália, como a Annelise falou, eles fizeram lá um survey com especialista para definir palavra-chave e tal. Não, a gente não vai fazer nada disso, certo? Vai pegar as palavras-chave que já estão nos trabalhos internacionais e aí tentar usar no Brasil, sabendo que, como o Basique disse, você tem toda a razão, para você adaptar, você tem que adaptar essas metodologias do caso brasileiro, porque eles têm muitas diferenças, tá? Bom, o que estágio está o trabalho da Annelise? Ela avançou bastante na parte teórica, certo? Então, isso, a apresentação reflete isso, tá? O que ela precisa fazer? Começar a trabalhar na metodologia e especificamente, né, Ivete, nos dados, certo? Botar a mão nos dados, entrar de cabeça nos dados, para começar a encontrar as dificuldades, né? E aí, enfim, eu acho que eu estou bastante tranquilo, até porque essas bases de dados que eles usaram lá, a gente tem, tá? A gente tem, por exemplo, a gente pode pegar na RAI, a gente pode pegar tanto a participação de cada setor, né, dentro da estrutura produtiva local,
como a gente pode pegar as qualificações também, né? E as qualificações a gente pode pegar tanto qualificações como remuneração, tem várias coisas que dá para a gente pegar na própria RAIS. E a base patentes, a gente está com ela atualizadinha, tá certo? A Sara está trabalhando especificamente, né, que está aqui, escondidinha ali, está trabalhando especificamente com a base patentes, então a gente pretende usar essa base patentes para tentar ver se há uma aderência, né, a essas tecnologias, mas sabendo que a gente pode correr o risco, e você tem razão, sabe, dessas novas tecnologias não tem que gerar patente nenhuma, tá certo, cara? Software, por exemplo, o cara faz... Ninguém faz patente com software, né? Porque ela fica obsoleta muito rápido, né? Então... Mas, de todo modo, a gente acredita, e aí, olhando os dados, a Sara já pegou os dados do INPI, desculpa, estou misturando os trabalhos, tá? Mas a Sara já pegou os dados do INPI e a Sara localizou todas as patentes. Aí, as patentes, você vai ver que tem uma forte concentração, mesmo que as patentes esteja havendo uma forte desconcentração das patentes. Então, se você pegar 20 anos atrás, as 10 regiões mais patenteadoras no Brasil representavam 70% das patentes. Hoje, elas representam 50% das patentes. Então, tem muitas regiões em que há um crescimento do depósito de patentes. Mas, a hora que você vê quais regiões são, é super concentrado. Tá? Então, a gente vai testar. Tá? Agora, voltando para a dissertação da Annelise. Né? Nos dois casos de dissertação. Voltando para a dissertação da Annelise, a gente vai testar se essas características que marcam a indústria 4.0, se elas têm algum papel transformador, se elas são algum agente de mudança na estrutura produtiva das regiões. Tá? Mas eu acho que sai, tá certo? Até porque a contribuição principal aí vai ser a contribuição jabuticaba, né? Como a Annelise disse, tá certo? Que é aplicar uma metodologia dos países desenvolvidos para o caso brasileiro. Aí, no doutorado, né? Eu estou fazendo planos para ele, né? Mas aí no doutorado, aí sim, aí a gente vai poder dar uns passinhos a mais que são requeridos para o doutorado. A questão é que realmente, né, para os casos, por exemplo, falar, vamos estudar a Itália, mas a Itália é assim, né, comparado ao Brasil. Então, nesse sentido, a preocupação, a questão colocada pelo BASIC é ainda mais forte, né, porque a história de São Paulo para o desenvolvimento tecnológico, para a sua contribuição para a própria estrutura produtiva nacional é muito diferente, né, de um Paraná ou de um Maranhão, né? Então, aí pega ainda mais essa questão da história e das especificidades de heterogeneidade. Se a isso a gente soma, que eu acho que a última estatística que eu vi é menos de 22% das empresas de fato consideram ou utilizam alguma tecnologia associada, digo que seja internet, a indústria 4.0, você vê que o seu escopo é reduzido. E se isso ainda é concentrado, eu não sei se neste momento, para a dissertação, faz sentido querer ver todo o Brasil, entendeu? Não sei se valeria a pena fazer esse recorte um pouquinho, né, mais, né, limitado, né? Não sei, eu acho que se a Sara está ajudando com a base de patentes, já é uma baita ajuda para a Annelise, né? Que teria que focar, talvez, se você só quer ver, não sei como é que você vai aproximar a estrutura produtiva, né? Por isso que eu perguntei da questão das interações. Se for com fluxos, vai ter que pôr a mão na massa em microdados. Se for só participações relativas, mesmo por ocupações, você pode ir só pela Sidra e de boa vai, né? Não, microdados, provavelmente. Aí, né, tem uma, né, digamos assim, uma barreira, sabe que nem maratona, né? Tem uma barreira lá que você tem que passar, acha que vai morrer e depois vem o alívio e chega na meta, né? Então, mexer com essas vai ser um pouco assim, você acha que não vai conseguir, vai morrer ali no caminho, não consegue derrubar até que vai, né? Então, esse processo é um baita processo de aprendizado, né? Mas, se a Sara já está te ajudando com a IME, né?
Acho que Não, podemos são teses considerar. separadas, Ivete, não é um... Mas A se ela Sara está tá, mexendo já com os dados já tá mexendo e nos ela vai dados conseguir só das mexer nos patentes, resultados, né? Já é metade do caminho, né? Sim. Né? Porque mexer com uma base de patentes também requer uma outra bagagem, né? Assim, é bem... Né? E eu suspeito que esses textos utilizem mecanismos ou técnicas para mapeamento de difusão, né? Então entra na parte de redes, né? Que é uma outra questão ali, né? Que já não sei como é que faria, né? A minha suspeita é que vai ficar no campo mesmo exploratório aí de cruzamento, né? De estatísticas, né? Vamos fazer uma análise empírica, sim. Tá? Relaxa. Né, Annelise? Faz assim, ó. Sim. É tudo frio, né? Não vamos falar essas coisas que estão sendo gravado ainda. Camila, corta antes, tá? Não, o Jax pediu para eu fazer o encerramento. Mas, Ivete, você tem razão, tá certo? E o Basic também, o Basic alertou isso, né? E é importante, tá certo? A gente tem que olhar para essas questões, e isso vale para a Bruna também, né? Para a questão dos device kits, tá certo? Para olhar para essas questões com o olhar da economia brasileira, para estudar as especificidades brasileiras. Mas aí, por outro lado, Ivete, eu entendo que isso é uma dificuldade, mas eu também acho que isso é uma oportunidade, tá certo? Porque, inclusive, do ponto de vista de publicação, quando a gente termina a tese, né, isso vale para o Thiago também, vale para os três, né? Quando a gente termina a dissertação, termina a tese, a gente fala assim, ó, é o seguinte, tá certo? Vocês estão falando disso para um contexto, aqui nesse contexto, essa mesma questão, ela se coloca de uma forma muito diferente, tá? Ou não, tá certo? Se coloca de uma forma semelhante, mas com tais condicionantes, tá? Então, acho que tem uma oportunidade, inclusive, de contribuição empírica interessante. Tá? Enfim. Tá certo, gente. Parabéns pelas pesquisas ali, né? Muito sucesso ali nas próximas etapas, aos três, né? E a gente passa, então, para encerrar a sessão, né? É você que vai fazer, Renato? Isso, o Jax me pediu. Como eu posso só dar uma palavrinha aqui, é bem rápido? Claro, Bruna, à vontade. Primeiro, só para falar que essa positividade do Renato aí é muito bem-vinda, motiva muito a gente, eu gosto bastante. E agradecer o espaço, porque eu já comentei até com a Camila, foi muito bem organizado, vocês estão de parabéns, e é muito importante essa interação com os professores, principalmente agora, em que a gente fica dentro de casa, a gente não tem interação, então, trabalhar sozinho é muito difícil. Eu sei que assim, dá um pouco de nervoso, preocupação da apresentação, mas, gente, é muito importante para a gente, pode ter mais vezes, acho que isso também é muito bem-vindo, principalmente agora, né, que a gente não tem mais esse contato com os alunos, com os professores tão facilmente. Então, é isso, queria agradecer antes da gente finalizar isso. Ô, Bruna, vou ficar magoada, que eu seja realista não significa que não seja otimista, viu? Não, claro. Não, é que... Tô brincando. Não, tá certo. Eu também gosto desse ânimo, né, do Renato. É sempre bom ali, né? Tá certo. Vai motivando, né? Eu faço das palavras das Bruna as minhas, gente. É muito bom que a gente esteja nesse espaço de discussão. É muito importante que a gente escute o que os outros professores podem observar da nossa pesquisa, né? No pequeno resumo que a gente pode mandar, numa pequena apresentação, isso já colabora muito, né? E eu tenho uma sorte enorme, né? Que eu estou trabalhando com um time muito bom. Tem esse otimismo e o gás do Renato. Não é só o otimismo, é o gás que ele tem para fazer pesquisa. Porque tudo para ele é possível. Então, isso é muito bom. Isso contamina, né? Jovens pesquisadores como eu, né? Iniciando na pesquisa, isso me dá muita satisfação em poder compartilhar um ambiente assim, tão construtivo, né, nessas apresentações. Então, parabéns, pessoal, e muito grata pelos comentários e pela presença de vocês aqui. Eu tive bons mestres, né? Um deles está aqui nessa sala, por sinal. Aí, Basic, é com você. Tive mesmo, é verdade. O Basic tá mutado. Basic, você está mutado.
já vi. Obrigado, Ivete. Foi muito bom ouvir, né, os alunos apresentando seus trabalhos, e eu tenho certeza que darão ótimos trabalhos finais, tá? Formato achei bem relevante, prático, tá? E dá para montar com muita facilidade outros seminários intermediários, inclusive de avanço da dissertação. Sim. Obrigado, É Vacic. isso. Bom, então o Jax pediu para eu fazer um encerramento. Quero agradecer em nome do Jax, que não posso falar em nome de organização, porque eu não participei da organização, a organização foi o Jax e a Camila. Então, em primeiro lugar, quero agradecer o Jax e a Camila pela organização, tá? Em nome da organização, ou seja, em nome do Jax e da Camila, agradeço o Vacic e Ivete pela coordenação dessa mesa, agradeço os 3 apresentadores, Tiago, Anne, Nelise e Bruna, e só falar uma coisa que o Jax pediu me falar, nós estamos encerrando, essa aqui é a mesa 5, tá? Então, essa é a última mesa, então nós tivemos 5 mesas de discussão, 15 trabalhos foram expostos, tá? Todos esses trabalhos de jovens pesquisadores, a maioria da casa, mas nem todos da casa. Então, acho que esse evento, como o Vacic acabou de falar, eu acho que esse evento foi super bem sucedido, tá? E, enfim, como o Vacic disse, eu acho que a gente fez isso ano passado, tá? Eu acho que o Tiago e a Bruna apresentaram o ano passado, né, estágios prévios da tese, né, das respectivas teses e dissertações. A gente pode fazer isso com mais vezes, com mais frequência, inclusive para a gente ir percebendo os avanços, ver o que vocês estão trabalhando e tal, porque eu estou convencido que este formato, assim, de você ter que fazer uma apresentação, colocar uma apresentação, organizar uma argumentação, nem que seja de 15 minutos, e quanto menos tempo, mais difícil, certo? Ele é muito importante para todos nós, certo? Importante para todos nós que estamos fazendo pesquisa, seja do nível do mestrado, da iniciação científica, do doutorado, ou para a gente, para os professores que estão fazendo também, estamos tocando nossos projetos de pesquisa. Tá? Então, eu quero agradecer todo mundo mais uma vez pela participação, e a gente encerra aqui esse seminário Jovens Pesquisadores, essa 5ª mesa, e em nome do Diegues e da Camila. Obrigado, pessoal.